Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tenho tido essa oportunidade de representar a área de saúde e assistência do sistema prisional na figura do Jabá e dos demais sindicatos. Eu começo a partir de ouvir um pouco do que o ouvidor das polícias trouxe. E aí eu fecho com uma frase do Alvino, né, que fala assim: hoje contido, amanhã contigo. E aí eu retomo ao próprio sentido, né, da execução penal, a própria existência das prisões, né? Então a gente vem aqui, ó, no artigo 1º da LEP, que fala: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, nós somos a execução penal, e a execução penal ela tem a função de ressocializar, de reintegrar, de reinserir pessoas que em algum momento das suas vidas transgrediram a lei. E essa transgressão, a gente começa já a ter um outro entendimento, né, de violências de Estado, muitas vezes desde a educação, desde a infância, e de formas, né, interseccionadas e geracionais. Então, o que a gente considera, né, criminalidade, violência, ela não se dá em si. Não existe a noção de criminoso nato, né? E a gente trabalha com isso. E por que eu falo isso? Porque agora, né, a gente está inserido e não inserido em uma secretaria. A gente olha o quadro de recursos humanos da Secretaria da Administração Penitenciária e vê que as carreiras que funcionam cotidianamente para viabilizar a execução penal e a reintegração social de pessoas, ela considera apenas os quadros de vigilância, que são os agentes de escolta e os agentes de segurança. E isso agora culmina no risco de se criar uma instituição, que é a Polícia Penal. A Polícia Penal não é uma carreira, não vamos pensar nesse sentido. A Polícia Penal é um órgão e que, por a gente não ter lutado nos tempos onde a gente deveria ter feito isso para ter o reconhecimento da nossa existência, e a gente, por estar na batalha, não fez, agora a gente corre o risco desse entendimento equivocado sobre a nossa existência na Secretaria. Quando a gente fala de reintegração de pessoas custodiadas, a gente retoma a própria origem da palavra custódia. Custódia é cuidado, não é prender corpos, domesticá-los e soltá-los depois de um certo tempo. Essas pessoas, elas precisam de assistências em saúde, inclusive em saúde mental. Elas precisam de um espaço de reflexão, onde a gente traga para um contexto social pessoas diferentes, evoluídas e não adoecidas. E por isso que a gente precisa estar neste processo. A assistência e a saúde, atualmente, são regidas por uma lei estadual, uma lei geral de todas as carreiras de saúde e assistência no Estado, que é a Lei 1157, que contemplam desde psicólogas, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, dentista e médicos. E todas essas carreiras contemplam o cotidiano das unidades prisionais nas assistências às pessoas presas, nas assistências aos familiares destas pessoas e na assistência aos servidores, né? Nós estamos distribuídos de forma onde a gente também tem uma incidência, né, em proporcionar saúde mental e qualidade de vida aos servidores. Essa invisibilidade tem como consequência uma quantidade mínima de profissionais para fazer isso. E eu acredito que não só apenas, né, vocês que estão aqui presentes, mas mais de 30 mil funcionários que hoje atuam no sistema prisional sofrem o impacto da negligência do Estado em relação à assistência de todos os servidores
do sistema prisional, né? É uma das profissões que mais adoece mentalmente, um alto índice de suicídio e tentativa de suicídio, e isso reverbera na convivência com os nossos familiares e na nossa própria expectativa de vida. O que a gente vive agora é um risco, nós estamos intervindo juntas e juntos em relação a esse risco. Nós estamos lutando com uma carreira uníssona em diferentes atuações dentro da mesma pasta, que é a Polícia Penal. Eu peço para aqueles profissionais que ainda não têm esse entendimento, e eu vejo que o Jabá sempre traz isso na sua fala, estamos juntos, precisamos estar juntos, e ninguém solta a mão de ninguém porque nós estamos todos no mesmo barco. Para aquelas poucas pessoas que ainda pensam que a Polícia Penal é um órgão de carreira, que reconsiderem, que vejam que a Polícia Penal é um órgão da execução penal e que não tem sentido a criação de um órgão sem contemplar as carreiras necessárias. Nós vivemos hoje essa necessidade, e essa necessidade para se criar uma pasta onde tenha mapeamento e gerenciamento de dados de forma adequada. E isso quem vai fazer são as carreiras da administração, que hoje são regidas pela 1080. A gente tem um problema de dados em relação à secretaria, e isso vem de várias fontes, internamente, fontes de pesquisa, fontes de outras secretarias, e a gente precisa qualificar isso. A gente não vai qualificar isso tirando essas carreiras que cuidam disso, né? Já foi exposto aqui pela colega a gama de trabalhos que são realizados pelas carreiras regidas hoje pela 1080. Nas questões de saúde, a gente tem nos próprios dispositivos da Lei de Execuções Penais a comissão técnica de classificação, a individualização da pena, o acompanhamento aos sentenciados, às famílias. A gente tem um fenômeno, né, no encarceramento feminino que traz para dentro das prisões ainda bebês. Não tem que ter bebê dentro da prisão? Não tem que ter a mãe e o bebê. Mas se tem, a gente tem que prestar assistência adequada, porque a gente está indiretamente cuidando de uma pessoa em uma fase muito peculiar do desenvolvimento. E a gente é atravessado por legislações como o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Voltando a legislações, a gente tem marcos internacionais que falam da adequada custódia. Regras de Bangkok, regras de Mandela, princípio de Yogyakarta, né? O que demonstra que a execução penal, ela nos inclui, porque quem vai fazer a maior parte das ações que estão previstas nesses tratados internacionais, do qual o Brasil faz parte, portanto, para a gente tem força de lei, são as carreiras de assistência. Então, eu acho que eu até já falei demais? Falei já? Tá. Então, é isso, né? E aí eu chamo a atenção para uma situação que é recorrente. A gente precisa, o tempo todo, evidenciar a nossa existência na secretaria. Por quê? Nós somos uma quantidade pequena de profissionais. E isso é totalmente inadequado, porque fere legislações do próprio Ministério da Saúde, por exemplo, né? Sendo uma quantidade muito pequena de profissionais, segundo o levantamento do nosso secretário, 1.441 servidores da saúde, divididos entre as profissões que eu já citei aqui, né? Então, psicologia, serviço social, enfermagem, medicina, odontologia e nutrição, que tem todo um sentido, né? A gente já tem estudos que falam, a gente, dentro da própria custódia, todas essas carreiras são necessárias. As pessoas se alimentam, as pessoas precisam ter um valor nutricional e várias outras questões que a nutrição também faz parte e tem que ter em quantidade suficiente, né? Hoje a gente conta e caça nos dedos quem são as nutricionistas do sistema prisional, e a gente vê isso no cotidiano, né, na própria qualidade de alimentação e tudo mais. Então, quando a gente
olha isso, né, a gente, uma quantidade muito pequena de profissionais para uma quantidade muito grande das demais carreiras, que são as carreiras de custódia e vigilância, a gente acaba ficando diminuído e, muitas vezes, a gente acaba fazendo escala de trabalho, porque a gente tem outros trabalhos, né, como, por exemplo, eu estou no Conselho de Psicologia, na diretoria do Conselho Regional de Psicologia, que não é um trabalho, não é remunerado, mas é o que me traz outras propostas. E aí a gente acaba tendo pouco contato com os servidores e muito contato com a população. Na verdade, como servidores públicos, né, essa é a nossa função mesmo. Mas o cotidiano do nosso trabalho, ele vai passando despercebido. E aí as pessoas começam a ter um falso entendimento de que a gente não é necessário. Por isso que eu sempre retomo o próprio dispositivo do artigo 1º da LEP. Nós somos a atividade fim e nós caminhamos juntos para a execução dessa atividade. E aí eu peço, mais uma vez, que dentro do que está acontecendo atualmente, que a gente contribua e lute para a construção de uma lei orgânica que contemple as necessidades do sistema prisional enquanto órgão de execução penal e enquanto uma política pública. A gente não pode trabalhar com uma política pública que tenha recortes e que seja incipiente, né? E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, companheira, pela palavra. Fique à vontade em compor a mesa. Fique à vontade.